E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender as movimentações, como compreender as regiões para que você faça o seu trade de forma simples, tranquila, com entendimento lógico para fazer o seu trade. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Entrada linda, linda, linda. Região aqui, ó, de tendência. Simples, né? Entrada aqui, ó. Primeira entradinha simples, ó. Região de tendência, ó. Tem uma região de fundo aqui, a região máxima. Tem região de resistência aqui. Tem uma outra região de resistência aqui. Tem outra região de resistência aqui. Já dá para perceber que a força do gráfico está na queda, né? Lembra que eu contei a regrinha para vocês de contar as questões de suporte e resistência? Se eu tenho aqui 3 movimentos de resistência e eu tenho um de suporte, qual que é a força do mercado? A força do mercado é queda. Então, após um padrão de vela, após movimentação, eu poderia ter já entrado neste candle ou continuado no movimento. Ainda mais, ó, com o volume subindo na região. Só não entrei ali porque quando eu abri o gráfico o preço não estava ali, né? Então eu tive mais uma oportunidade porque a máxima da região aqui, pessoal, e é onde muitas pessoas vão errar nisso, a máxima da região é este fundo aqui, ó. As pessoas têm que entender, e elas se surpreendem quando elas vêm estudar comigo, que elas param de entender o suporte e resistência como uma linha. A linha do suporte e resistência é só para a gente marcar a máxima ou a mínima da região. Então, o suporte e resistência nunca será apenas uma linha. O suporte e resistência será sempre uma região. Então, muitas pessoas quando vêm estudar comigo, elas se surpreendem. Por que elas se surpreendem? Porque quando elas começam a estudar o gráfico e entender que um suporte e resistência não tem nada a ver com linha, e entender que o suporte e resistência ele tem um dinamismo de movimentação de preço dentro daquilo que os operadores querem, ele vai entender que quando o preço está trabalhando dessa forma, nesse contexto de gráfico, com uma causa de movimento desse, com essas regiões aqui definidas, com padrões de velas e volume dessa forma, não tem como eu pensar em compra nessa região. Não tem, pessoal. Aqui, por enquanto, é só venda. É só venda. Eu só vou pensar em venda. E detalhe, né? Muitas pessoas não entrariam vendido aqui porque viria esse fundo aqui, ó, e acharia que aqui é um fundo que pode segurar o preço. Mas a máxima é aqui, ó, tá? A máxima da região é aqui, ó. Preço máximo. Então, eu sempre vou olhar o preço máximo da região. Ele vai me nortear sobre o fechamento da região daquele chamado suporte ou daquela chamada resistência. Então, não se surpreendam em relação a isso. Dá uma olhada, o preço continua descendo, pessoal. Continua descendo, porque essa é a força do gráfico, tá? Vocês têm que aprender a entender isso, tá bom? Então você que está chegando aqui pela primeira vez, eu já deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar, para você estudar. Eu falo aqui sobre 16 padrões de velas que você pode baixar aí no seu computador para começar a estudar. É bem simples baixar. Abaixo da aula que você está assistindo, ou depois quando terminar, você pode ir abaixo de qualquer videoaula ou ir na descrição do meu canal e procurar pelo canal do Telegram. Lá no canal do Telegram tem uma imagem fixada, que é o e-book, e aí você faz o download. Você também tem aqui nos links o meu WhatsApp, o meu Instagram e o link para você que quer fazer parte do treinamento, acessar o checkout, fazer aquisição e fazer parte. Aqui é o meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes aqui com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso para você que quer fazer parte do treinamento, EAD Hunter, Stories que eu posto todos os dias, então me segue lá para ficar a par do que está acontecendo, tá bom? Voltando aqui, ó, quando eu abro o canal do Telegram vai aparecer assim, ó, mensagem fixada, clico sobre ela,
abre dois links, eu escolho qual dos dois links eu vou fazer o download e aí eu faço o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Silvio, ó. Bateu meta de manhã, bateu meta à tarde, ó. Muito obrigado porque você ensina todos os dias, professor. Boa tarde e muito obrigado. Então tá aqui o Silvio, ó, altamente lucrativo, batendo sua meta. Aqui também é o Davi, ó, batendo sua meta, 4-1. Alex, mais uma entradinha no dia, né? O Alex geralmente faz uma entrada pela manhã, uma entrada à tarde e a meta dele está batida. A aula que eu subi ontem, muito importante para você que quer entender um pouco melhor sobre suporte e resistência. Eu estou falando bastante esses dias sobre suporte e resistência, né? Eu sempre procuro pegar uma temática e seguir aquela temática, umas 2, 3 aulas, para que fixe, né? Um pouco as escamas dos olhos caem de você, para que você comece a entender como é que funciona. Aqui é o Luiz, ó. Falando do histórico dele, agradecendo, e aí ele fala que quer me conhecer, e ele deixa todo um testemunho aqui, depois você dá uma lida, tá bom? O Luiz, ó, altamente lucrativo, Luiz aluno novo. Aqui o Helder, ó, batendo meta, fazendo seu saque, altamente lucrativo. O Luiz, ó, utilizando a ferramenta Hunter. A ferramenta Hunter, eu falo lá no módulo 13 sobre ela, então você quer fazer aquisição também, é só entrar em contato que eu te explico como funciona. Luiz batendo meta. Aqui o Silvio, ó, tinha batido meta pela manhã, 12-0. Altamente lucrativo, né, Luiz? Aqui é o Vinícius, ó, meus parabéns, Vinícius, ó, 2-0, meta batida. O Helder aqui, ó, seguindo os seus trades, mandando. O Silvio, que já tinha mandado, né, os seus resultados, ó, de manhã. Meus parabéns. A Vitória aqui operando em OTC. O Francis aqui, ó, pelo celular, ó, que meta linda, 2-0 é o que precisamos. Luiz novamente. E assim por diante, pessoal. O Murilo aqui, ó, dá uma olhada, ó. Meus parabéns, Murilo. É bom sempre vocês lerem o testemunho dos alunos para entender. Aqui a Maria, Alex e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, entra aí, baixe o e-book, acompanhe os alunos. É muito bom, né, a gente aprender de verdade. Bom, o preço chegou numa região, deixa eu ver, numa região de fundo ali, ó. Agora ele já está com dificuldade de passar aquele movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem uma outra região. Deixa eu ver aqui, ó. Preço fazendo movimentação. Pessoal, vou pegar uma subidinha aqui, ó. Aproveitar que nós estamos altamente lucrativo. Estamos aqui num 3-0. Eu ia pegar uma entradinha aqui, ó, de subidinha desse gráfico. Na iminência aqui, ó, de mais um candle, um pequeno candle subindo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque nós temos um fundo aqui. Ele teria possibilidade de fazer um pequeno candle aqui. E depois eu vou explicar para vocês o porquê da entrada. Sempre aqui, ó, me baseando num suporte, numa resistência, me baseando na movimentação técnica do gráfico, da tendência. Sempre entendendo o movimento com lógica, o movimento com razão, olhando sempre o gráfico com expertise. Vai fechar? Tá lá. E quantos minutos eu demorei aqui para fazer essas duas entradas? E olha que interessante. Para você entender um pouco mais sobre suporte e resistência, você tem que entender, pessoal, que o gráfico ele é assim. O gráfico ele trabalha em ondas. Então é assim, o preço ele vai fazendo ondas. Então o que acontece com o ativo? Ele vai formando preços, né, através da movimentação. Ele vai precificar quanto está custando esta movimentação. Então, em certas regiões o preço tem um valor, em certas regiões o preço tem outro valor. Então, todas as vezes que eu vejo, vou colocar um sinal vermelho e verde aqui para ficar mais claro para vocês. Todas as vezes que o preço está caro, ele está em regiões de oferta. Todas as vezes que o preço está barato, ele está em regiões de demanda. O que significa isso? Significa que quando existe demanda, existe muita procura pelo preço. Existe muita gente comprando. O preço está barato. Aqui, tecnicamente falando, o preço está barato, tá? Aqui, tecnicamente falando, o preço está barato. E o que significa quando o preço está numa região alta do preço?
como uma região de oferta? Significa que o mercado está dizendo assim, olha, o preço está caro e o que eu quero fazer? Eu quero ganhar dinheiro. Então, se o preço está caro, eu quero ofertar o movimento, tá? Então aqui, ó, você olha o gráfico, ele teve aqui, ó, região de oferta, ele teve região de oferta, percebe? Só que quando o preço chega aqui, ó, ele faz uma falha de movimento. Ele não consegue explorar mais essa movimentação de oferta, ele está numa falha de movimento. Tanto é que eu fiz uma entrada aqui, ó, nesta região, entrei com 3 taxas, porque eu havia falado para você que aqui era a máxima deste movimento. Então o preço poderia vir até essa região. E veio, ó, ele veio fazer uma pequena correção nessa região. Mas a força do gráfico era de baixa. A partir do momento que ele falha o movimento de queda falha, eu tenho uma outra precificação do preço. Lembra que eu falei para vocês aqui em cima? Ó, se o preço está caro, ele fica barato. Se ele fica barato, ele está caro. Se ele está caro, ele fica barato. Se ele fica barato, ele está caro. Então, antes, aqui ó, em alguns minutos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, há 8 minutos atrás, o preço estava num trabalho daquilo que nós chamamos de oferta, né? O preço, ó, estava sendo ofertado, o preço estava nessas regiões da onda do preço, estava em regiões de venda. De repente o preço chega aqui, ó, e começa a chegar em regiões de compra. Então eu estou numa região de demanda, eu estou numa região de suporte, o preço está sendo suportado. Existe a possibilidade de compra. Então no gráfico, pessoal, principalmente aqui em opções, onde os movimentos são curtos, os movimentos é um movimento de scalping. Eu posso fazer compras e vendas sim, em regiões muito próximas, porque vai depender de como a tendência está trabalhando, vai depender de como aquela região está se formando, e o suporte e resistência nessa hora é muito importante, mas é muito importante. Você vai se surpreender a hora que você começar a estudar suporte e resistência para valer. Olha o que está acontecendo com o preço aqui, ó. Veja o preço continua subindo. Aqui, quando eu tinha feito esse primeiro trade, ó, eu fiz na venda ali na região. Por quê? Eu já tinha dado uma olhada na macro região, ó. Já tinha visto que o preço tinha feito região de resistência, que o preço tinha um grande suporte, e região de 50% está aqui no meio do caminho, ó. Eu posso entender que o preço pode vir buscar essa região, que o preço pode romper essa região e buscar a região de 50%, que o preço pode reverter essa movimentação de tendência e fazer um trabalho de alta. Então, essa macro movimentação, eu já olhei lá no começo. Quando eu abri o gráfico aqui, eu olhei como está o gráfico de forma macro. Vendo o gráfico de forma macro, eu já sei o que eu vou fazer no gráfico. Por quê? Porque eu estou vendo o contexto gráfico, estou vendo a causa do movimento, estou vendo as regiões de suporte e resistência, eu vou precisar encaixar a ação do preço, que é o padrão de vela, junto com o volume, tá bom? E aí, o que a gente espera com esse movimento? É fazer as movimentações de forma correta. Quando eu aproximo o preço, ó, você começa a ver o suporte e resistência de forma correta, tá? Você começa a ver o preço aqui onde ele pode ser usado, ou melhor, onde ele pode ser trabalhado. Deixa eu só responder um aluno aqui, tá? Uma dúvida assim, rápida aqui que ele precisa de resposta, já respondi. Então, enquanto o preço está trabalhando nesse movimento, ó, como eu falei para você do suporte e resistência, eu posso trabalhar uma venda nessa região. Quando o preço faz uma movimentação de alta ou de baixa, ele faz outra movimentação. Só respondendo ao aluno aqui. Dependendo daquilo que o suporte e resistência está fazendo, eu estou fazendo movimento. Por exemplo, se o trade está aqui, ó, o movimento está de baixo, dentro ainda de uma região que não atingiu a máxima da demanda, eu posso vender. Agora, quando o preço já atingiu a máxima de uma demanda, ó, e ele falha o movimento, já não tem o que eu fazer venda. Eu estou pensando em compra.
A partir do momento, ó, que mostre uma força e aparentemente aquela demanda perde força, o preço começa a ser vendido novamente, então eu tenho uma outra expectativa de movimento. E isso vai fazer com que você entenda o gráfico, tá? Às vezes eu não gosto de ficar respondendo o aluno durante eu estou gravando a aula aqui, tá, pessoal? Mas às vezes tem aluno que só tem esse tempo para conversar e às vezes é o tempo que eu tenho para responder o aluno. Às vezes que nem um aluno aqui, ele está indo para o serviço, né? Ele vai entrar no serviço agora e então ele acaba perguntando, por isso que eu estou respondendo ele aqui, tá? Mas é uma questão rápida para você entender. Então o suporte e resistência ele funciona desta forma. Por exemplo, tem muita gente que pergunta assim para mim: ah, mas o suporte, eu tenho uma região aqui, né? Vamos supor aqui, ó, como aqui, ó, essa região, para você entender de uma vez por todas e você não se surpreender mais. Essa região aqui formou um pequeno fundo, tá? Formou um fundo, ó. Este candle aqui é a máxima da região. O que acontece? Tem gente que vem aqui e traça a linha. Pessoal, tá vendo? Não é uma linha. Não adianta você marcar no corpo, não adianta você marcar no pavio. É uma região. O que sabemos? Que é uma região. Então o preço ele pode passar um pouco do movimento para depois voltar para o canal? Pode. Vai depender do contexto gráfico. E aí que eu falo para vocês, existem movimentos que você pode fazer uma correção, uma continuidade, dependendo de como o suporte e a resistência está trabalhando. Então não adianta, só porque o preço toca nessa região, como muitos veem, você vem aqui e faz compra. Você vem e faz compra. Olha só, é losa atrás de losa. O que você precisa entender? Você precisa entender o contexto gráfico. Entender como o gráfico trabalha de forma macro e forma micro. Por isso que as pessoas, os traders que vêm estudar comigo, eles se surpreendem. Eles ficam pensando assim: eu nunca vi suporte de resistência como o Cadu ensina. Eu nunca vi suporte de resistência da forma como o Cadu demonstra. Por exemplo, ó, e aqui é um suporte, pessoal. Ó, um suporte. Ah, isso aqui rompeu a região. Não rompeu, isso aqui não é rompimento. Não é rompimento, pessoal. Ele está dentro do mesmo canal, está trabalhando no mesmo canal. Pode ficar tranquilo. O preço está travado aqui, ó, neste canal aqui, ó. Por isso que eu fiz a compra aqui nessa região, tá? Por isso que eu fiz a compra na região. Como que você sabe, Cadu? Só vendo a tendência aqui e as impulsões que aconteceu na região. Então o que acontece? Às vezes o preço está chegando aqui na região e vai formando candles como esse. O candle vai lá e deixa um pavio gigante como esse. Aí a pessoa vem e mostra o quê? Marca o quê? O suporte aqui, ó, no corpo, tá? Ah, Cadu, marca o corpo ou marca o pavio? A gente tem que ler o gráfico sempre assim. Sempre a máxima do movimento é a máxima da região. Então eu tenho aqui uma região. Eu tenho uma região, tá? Isso não significa que porque eu tenho uma região que o preço é obrigado a corrigir. Se você aguardar e o preço corrigir, ótimo, você vai ter um padrão de vela aqui nessa região e você já pode aplicar o padrão de vela nessa região. Mas tecnicamente falando, este preço ele pode ainda continuar movimento, ele pode fazer movimentos abaixo da máxima da região para depois fazer o quê? Fazer um movimento de correção. Ou seja, aquilo que você achava que o fundo tinha uma máxima na região, o preço simplesmente caminhou um pouco mais antes de fazer o movimento. É aí que quando eu ensino sobre as formas de entrada. Eu sempre falo para vocês, existe a entrada de risco, que é fechamento por simetria, e tem a entrada de confirmação. Então, quando eu tenho uma entrada de confirmação, quando há um padrão de vela, é totalmente diferente quando eu tento fazer uma entrada no fechamento. Por exemplo, aqui, ó, tem gente que viu esse candle, ó, viu esse candle aqui e tentou comprar aqui, pessoal. Tentou comprar. Por quê? O que ele pensa, ó? O candle fechou simetricamente onde? Na máxima deste fundo. Perfeito.
Perfeito. Agora, vem cá. Tem contexto para comprar ali? Nenhum. Nenhum, pessoal. Nenhum contexto para comprar ali. Não tem contexto. Ah, mas é um suporte. Ah, mas fechou ali na região. Não tem contexto nenhum. Quando você define uma região, como essa, ó, quando você define uma região como essa, você precisa ter o contexto gráfico. Então, o contexto gráfico vem antes. Se existe contexto para compra, a sua região tem valia. Se não existe contexto para compra, não tem valia. O que vai ser apto essa região? A fazer movimentos que talvez você não espere. Então, por exemplo, ó, quando você faz o fechamento na região, olha o que acontece, ela vem um pouco a mais para depois voltar na região. Então não fique esperando que o suporte e resistência seja apenas uma linha. Não fique esperando que o suporte e resistência seja uma linha que você vai entrar, vai bater e vai fazer um movimento. Pelo contrário, pessoal. Pelo contrário, vai ser muito além disso. Olha esse outro movimento aqui, ó. Por isso que eu sempre falo para vocês a respeito de aguardar o preço fazer o movimento. Olha aqui. Quantas pessoas viram esse candle fechando aqui, ó, e pensou assim: ah, eu vou vender porque aqui, ó, é um topo, é uma região que eu possa vender. Ó, o preço está num topo, eu vou vender. E o que aconteceu com essa pessoa aqui? O que aconteceu com esse amado aqui? Com esse cidadão de bem? Quando ele pensou em vender ali? Tomou um sonoro loss. Por que tomou um sonoro loss? Porque ele acha que só porque tem uma marcação ali de suporte e resistência, o preço é obrigado a corrigir. E não é isso. Não é obrigado a corrigir. O preço ele vai trabalhar de acordo com o contexto. Então, todo suporte e resistência, a formação dele em si, tem a ver com a sua contextualização. Essa contextualização é que tem a ver com o contexto gráfico. Entendeu? Então, se existe um suporte ou uma resistência nessas regiões, pode ver, ó, o preço passou e retornou. O preço passou e retornou. Isso é rompimento? Não, pessoal. 80% dos movimentos no gráfico nesse contexto, isso acontece. Agora, o que eu preciso esperar? Eu preciso esperar o bendito padrão de vela. Aqui, ó. Eu preciso esperar o padrão de vela. O que eu preciso esperar? Padrão de vela. Se eu espero o padrão de vela entrar, fecha acima da máxima, ó, compra. Espero o padrão de vela entrar, fecha abaixo da máxima, venda. Você entendeu? Quando que o suporte ou a resistência aqui, ó, eu trabalhei numa linha? Quando? Bateu, entrou. Meu Deus, esse negócio de bateu na linha, entrou. E o pior não é isso. O pior é que 90% dos alunos que vêm estudar comigo aprenderam dessa forma. Por isso que não tem resultados, pessoal. Por isso que não tem resultados. Por isso que as pessoas acabam entrando, se frustrando, né? Então, quando você se aprofunda nos estudos de suporte e resistência, você se surpreende como deve realmente aplicar esse suporte e resistência. Então aqui, ó, Euro-USD, primeira entradinha de venda nessa região, depois uma entradinha de compra nessa região, nas possibilidades necessárias do gráfico. Compreendeu? Entendeu? Então você também pode se surpreender ao estudar um suporte e resistência de forma correta. Se você quiser fazer parte do treinamento, quiser estudar, aproveitar a super promoção, quiser vir estudar comigo, ter todo o suporte comigo para que você aprenda de verdade como analisar o gráfico, você será muito bem-vindo. O link está aí na descrição. Você que faz parte do treinamento, que chegou lá no módulo 13, viu a ferramenta Hunter trabalhando e quer fazer aquisição, você também pode entrar em contato comigo e eu vou te explicar como funciona para você fazer aquisição, tá bom? Hoje falamos sobre suporte e resistência, tá? Então, palavra-chave aí, suporte e resistência. Então, estamos há alguns dias falando sobre suporte e resistência. Se surpreenda ao se aprofundar. Você vai entender o porquê que você erra tanto.
o porquê que você tem horas que você entra, o gráfico rompe, tem horas que você entra, o gráfico é para continuar, ele não continua. Para de ficar entregando dinheiro para corretora, para de ficar perdendo dinheiro, coloca o bumbum na cadeira, estuda, se aprofunda, você vai ver que os seus resultados vão mudar de uma vez por todas, tá bom? Um beijo no coração, vou ficando por aqui, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!